o que está nas músicas é muito mais uma idealização, um desejo do que a pessoa que eu quero ser, do que exatamente eu sou. Porque, para mim, música é uma expressão que tem que ter um grau de clareza, de resolução, de mistério e de beleza, sabe? Que você cative, certo? Ou provoque algo, que não necessariamente é só suave. Pode ser o contrário, pode ser Pode ser pode uma ser o facada. contrário. E, aliás, é bom quando é desconcertante, Sim. incômodo, sabe? Desperta. Porque a questão é assim, promover uma reflexão ou tocar numa maneira indireta, sabe? Eu não gosto de música, não é didática, não tem bula. Olha, tem que ser isso, eu estou dizendo isso, você faça isso. Música Regras. normativa, sabe? Nada, nem gosto de muito Manual de música. instrução. Não Nada gosto, disso. assim, não acho o contrário, sabe? É lançar no ar e Fluir. opa, e aí? O que E se se a faz pessoa com isso? entendeu tudo errado, o problema dela? Tu entendeu o que entendeu, não está nada errado. É você que entendeu assim. Poxa, que legal, onde que isso é poesia, maluco, né? né? Eu acho diferente. Mas a diferença é boa. O problema é que a gente não lida mais com a diferença como se fosse uma questão. Virou um problema. A diferença virou inimizade, virou hostilidade, virou Sim. rivalidade, virou ódio. Sim. E não, diferente. Poxa vida, uau! Às vezes você ouve e fala, putz, você tem razão. Você muda, certo? O Segundo Sol é uma música que trata disso. A história dela é assim, eu estava conversando com uma amiga e ela é esotérica, ela tem uma pessoa que tem um outro estilo de vida, outro pensamento, crê em coisas que... E ela veio me falar, tem uma profecia do Nostradamus acho que vai chegar o Segundo Sol, e é em breve. Eu amo. Eu ouvi e falei, hã? Que? Você tá louca? E eu fui irônico, falei, se fosse verdade, a NASA já tinha nos avisado. Né? E depois, logo em seguida, eu falei, nossa, que reação idiota. Como eu fui estúpido, sabe? Como eu fui, desdenhei. A Sim, crença a da crença da pessoa é a que de crença fé da- é uma coisa que não verdade, tem, você tem você razão. não mede, sabe? Total. E eu me senti muito mal e eu escrevi aquilo Você tem como um razão. pedido de desculpas, porque ela fala quando o Segundo Sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, é uma sombra exemplar que os astrônomos iriam se tratar de um outro planeta. Não digo que não me surpreendi, né? Porque eu estou dizendo, olha, ele chegou. Foi surpresa. Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar, mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar em sua nova casa que habita agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu me mudei. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi 2 sóis no dia e a vida que ardia sem explicação. Então ela é assim. Ai, gente, credo, arrepiei. É isso. Pode Então É. eu falei, não se explica aquilo que você crê, a fé, e não se critica, né? Não se Desdenha desdenha. a crença alheia. Isso é uma coisa É verdade. horrível. Então, ela é exatamente isso. Ela é uma música que fala sobre a diferença de ponto de vista. Ela não reduz contra a verdade absoluta, sabe? Então, é isso. Eu acho que foi o contrário. Né? Eu estou dizendo que ela me surpreendeu. Pode Não crer. estou querendo dizer. Então, assim, é a mesma coisa. Via de 2 mãos, 3 mãos, 5 mãos, 6 mãos. Agora, vamos Duplica tentar aí. fazer uma recapitulação da quantidade de feats que você fez nos últimos tempos, porque teve muito, né? Qual é a melhor parte desse encontro de gerações e de gêneros dentro da música que você transita tão bem? Olha, eu sempre tive curiosidade pelo pensamento de outros criadores, artistas, que não necessariamente são só na composição, é na forma de cantar, é na forma de arranjar, é na forma de subir ao palco, na forma de se vestir, assim. Obviamente, isso é uma coisa, não é tão indistinto, assim, porque eu preciso ter algum grau de afinidade, até para entender aquilo. São registros que tem tantas coisas que não é qualquer coisa que eu consiga dialogar, e não significa que eu ache melhor do que a outra. Então, há uma série de elementos, assim, às vezes muito subjetivos e casuais também. Pintou, sabe? Eu fui fazer um show que o Melim estava tocando antes de mim.
E no camarim eu ouvi eles cantando Onde Você Mora, que é uma música minha e da Marisa. Eu falei, nossa... Daí eu pensei, esses meninos, meninas, os três, não eram nem nascidos quando eu fiz essa música, foi lançada pelo Cidade Negra. E eles estão cantando, e a plateia deles, que deve ter a idade deles, está cantando. Eu falei, que coisa bacana. E depois eu fui conhecê-los, e falei, vamos cantar juntos, então, sabe? Queria juntar. Então, assim, e não é no sentido oportunista, é no sentido de... também dá oportunidade no sentido de uau, vamos fazer, vamos ver isso, vamos juntar, aproveitar o momento, conhecer e ver o que isso dá, sabe? Assim, e é claro que daí quando a gente está junto, a gente vai buscar essa fusão, né? E isso transforma, e daí dá à música um outro viés, um outro ângulo. Assim como outros artistas que cantam as minhas músicas revelam ela, Cássia, sabe? A Cássia, Segundo Sol. A Cássia fez Segundo Sol uma coisa que eu não faria. Sabe? Ela deu a ela, como a muitas outras canções, assim, uma voz, uma interpretação, um tamanho, um alcance, sabe? Assim, então, basicamente, a mesma coisa. Eu tenho essa curiosidade e, de certa maneira, uma certa intuição ou uma experiência que fala, vamos ver. E fiz coisas assim que me emocionaram demais com o Péricles. O Péricles... Periclão, maravilhoso. Um dia eu falei, você tem que fazer um disco de som music. Você é sabe, a sua crer. voz... Baita cantor, pode crer. Porque ele cantou uma música que é diferente, não é um samba, sabe? Que é uma balada que eu fiz pro Paulo Miklos, que é uma música bonita, assim, e ele cantou, eu fiquei com vontade de não cantar, falei, canta sozinho, de ouvir, sabe? Assim, vou me ausentar nesse momento. O João, que canta pra caralho, ele cantou lindamente, sim, Pete, com quem acabei fazendo turnê, enfim, todos, me faltam aqui alguns, mas sabe, assim, e ao mesmo tempo, essa coisa da geração, mais ou menos, não é só, eu fiz, por exemplo, a turnê do Trinca de Ases com a Gal e o Gil, chique. Que é, por outro lado, o oposto. É olhar para aqueles que foram meus ídolos. Olimpo. Que formaram não só o meu gosto musical, a pessoa que sou. Nossa, e daí foi até difícil, né? Porque eu falei, nossa, que desafio, nos ensaios, o Gil ia tocar, era pra gente fazer coisas juntos, ele estava tocando aquele violão, aquela música, e eu falei, mas não tenho o que fazer, Gil. Ele falou, mas você tem que fazer, faça você, do seu jeito. Coloca aí o teu. E eu tinha cuidar para não ser tão reverente, sabe, assim, e foi uma puta troca, foi maravilhoso, e é idêntico, tocar com o Gil e tocar com a Ana Vitória, no sentido dos ganhos, sabe, e não estou comparando eles, estou comparando a minha experiência, aquilo que eu busco, aquilo que aconteceu, e não é exatamente um aprendizado, com o Gil de maravilhoso, com elas também, sabe, porque o aprendizado é você adquirir, né, através de uma experiência distinta, se enriquecer, na verdade, sabe? Com tudo, com emoção. Porra, eu fiz a turnê com a Ana Vitória. A Ana é uma compositora extraordinária, elas cantam muito bem. A Vitória cantando, tinha momentos que eu ficava... que bom que eu tô nesse palco vendo ela cantar, aquela voz, aquela mulher cantando uma coisa, sabe? Que você fala, uau, isso é poderoso. Então, assim, é legal demais, foi legal demais. Uau!